Quando Deus criou o homem, Ele colocou no jardim o homem, e tudo que o homem teria necessidade, ou era necessário ao homem, estava ali naquele jardim. O pecado entrou e o homem perdeu o jardim. O homem perdeu o jardim e o jardim só é reencontrado pelo homem na pessoa bendita de Jesus Cristo. Só na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esses são os princípios que norteiam a minha cabeça. Eu preciso passar isso para você a nível daquilo que eu creio concernente à droga. Porque a droga não é só a cocaína, não é só o crack, não é só os narguilé da vida, mas aquilo que você injeta para dor e para uma série de coisas também o é. Você vai falar, mas aquilo é também retirado da natureza, mas ele sofre um processo e no processo sofre algumas outras coisas, algo mais que é inserido para que você fique dominado, para que você fique dopado, para que você fique dependente daquilo que foi criado. Quando nós deveríamos ser dependentes daquele que nos criou. É difícil consertar isto? É difícil consertar isso porque nós fomos montados nessa cultura da dependência daquilo que fizeram para nós, daquilo que criaram para nós, daquilo que estabeleceram para nós. Somos dependentes disso. Quando alguém se liberta disto e começa a viver uma vida de ermitão, para nós o bicho é um ET. E na verdade ele está mais próximo da natureza, da vida, do Criador, do que nós que acoplamos no nosso viver diário todos esses benefícios. E você vai falar, poxa vida, então desfaça da tua journey, desfaça da picape, desfaça da casa, desfaça da cama, desfaça de tudo, e já que você pensa assim, eu estou falando que nós todos acabamos vivendo preso e dependente daquilo que nós mesmos criamos. Então veja bem, se eu entendo que a liberdade que eu preciso está exatamente naquilo que quem me criou e estabeleceu para que eu faça, eu preciso viver debaixo daquele que me criou para mim, verdadeiramente ser livre. A lição nossa dessa semana ajuda bastante nesse pensamento. Você vai falar, e o remédio? O que o senhor vai fazer com o remédio que o senhor perguntou que eu sou dependente? Eu vou despertar em você, pela palavra, alguma coisa que você vai buscar, e você mesmo tem que buscar no Senhor a fé para repreender isso. A questão de uns 3, 4 meses atrás, uma irmã da Argentina escreveu para mim, e ela estava procurando muito falar comigo, e eu sei que vinha a pedido de amizade, eu não vou encher meu. E aí o Christian, que é um dos líderes do pastor Mário, falou, pastor Daniel, tal irmã quer conversar com o Senhor. E eu estive na Argentina, a última vez que eu estive com o pessoal lá, foi, acho que em 2014, acho que foi 2014, eu fui ministrar lá, não, 2016, eu fui ministrar no aniversário da igreja de lá. E nesse dia, a hora que eu fui orar por essa mulher era dependente de 40 comprimidos. E eu orei para ela e falei, pela fé, abandone isto. E eu fiquei lá, mas fui embora só na segunda-feira, alguém virou e falou, a filha dela falou, o senhor é um louco de ter feito isso com a minha mãe. Ela disse que não quer beber nenhum remédio, e ela não está bem hoje. E aí o Mário falou, creia na palavra do profeta. Foi essa a palavra que ele...
E essa mulher escreveu para mim agora, questão de uns 3 meses atrás, ela falou: Pastor Daniel, o senhor não lembra de mim, eu estou tentando falar com o senhor há muito tempo, já fazem 4 anos que eu não ponho remédio nenhum na boca, a minha pressão estabilizou e a minha corrente sanguínea, que eu tinha problema de coágulos, não tem mais. Isso veio hoje de novo na minha mente por essa razão, e eu quero fazer um desafio para você durante a mensagem. Você vai captar durante a mensagem, eu não vou falar para você agora, em nome de Jesus, abandone esses remédios. Eu ministrava na empresa, porque os irmãos sabem, eu tenho sempre uma manhã com eles, e essa semana eu fui bastante contundente concernente à fé. E aí, eu tenho lá quem toma remédio de pressão e aí eles falam: e você não... Eu não tomo remédio algum. Eu tenho 65 anos, 123 quilos, porque estou absurdamente pesado, né? Tem um refluxo, sim, mas o refluxo tem por quê? Sabe o que eu tomei de café agora? Tinha uma coxinha que eu comprei na quinta-feira para a pastora tomar café. Ela não tomou, guardou a coxinha. Eu peguei a coxinha, esquentei no micro-ondas, a bicha era desse tamanho, tomei café. O que é que poderia dar uma coxinha que está lá engordurada, guardada, e sabe que é aquele negócio de padaria? Fica ainda o papelzinho, fica até, ele sai de papel normal para papel celofane, de tanta gordura que tem no papel. E eu comi. O que é que isso vai produzir num sujeito desse? Mal-estar, refluxo. Mas quem é o culpado, irmãos? O culpado é o Senhor que fez a galinha, que fez a farinha, que fez o trigo. E o trigo chegou. Eu fiz toda a coisa, porque se Deus não tivesse feito a galinha, não tivesse feito o trigo, Ele não tivesse feito nada, eu vivia. Não é? E é bem por aí. Mas a liberdade me permite fazer essas coisas. E aí eu fico escravo dela. Não posso parar na padaria que eu vejo a coxinha. Não posso ver uma coca suada. Fala: nossa, que não é. Sabe aquela Coca-Cola que você bebe e os teus olhos brilham? Você fala: nossa, essa tá boa, né? E aquela da garrafinha KS ainda, ela é mais gostosa porque ela é de vidrinho, ela não pegou, não é? Quem é que faz isso? Lá no Éden já estava a Coca-Cola, estava lá no Éden, junto com Adão. Adão é o culpado da Coca-Cola, Adão chegou até nós. Ele tem culpa, sim, em parte. Mas eu prossegui com o espírito de querer ser livre, que estava na cabeça de Adão, chegou até mim. E aí, na lição nossa da semana, diz que nós fomos criados para servir uns aos outros, para ajudar uns aos outros, para cooperar uns aos outros. E se não existir isto em mim, não há razão para ser. Eu escrevi para o meu grupo: você foi criado para servir. O que você está fazendo para o propósito ser cumprido? O que você está fazendo para o propósito ser cumprido? Ah, mas eu tenho a liberdade de não fazer. Tudo bem, tem. Mas a proposta do mês nosso é a liberdade que escraviza. Você fica escravo de algumas decisões, de algum comportamento que você achou que é liberdade, que você achou que pode fazer. Eu escrevi para as 3 famílias que, uma é a família do meu filho, outra é a família do irmão Paulo, outra é a família do Wilson, né? Junto com a irmã Rosanita, que são as 4 famílias que pertencem a... Todos vocês pertencem a mim, não esqueçam isso, tá? Eu sou pastor de todos vocês, mas as 4 famílias são as que respondem para mim no culto devocional. Eu falei: reflita sobre o tema da semana do seu culto doméstico. A palavra de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, ela tem que ser imprimida em mim.
Ela tem que criar a impressão de Deus em mim. A abertura do pastor Moacir foi algo assim, de chacoalhar a gente logo de começo. Eu até falei, dá para inverter, eu vou abrir o culto e vou deixar ele pregar, porque ele veio a toda. É tão gostoso quando a gente vê que o camarada vem que vem, ele já deve ter vindo pela asa do Espírito e lá. Você estava caminhando junto com ele? Não, ele veio na frente. É porque ele estava na asa do Espírito e você foi andando como ser humano. Brincadeirinha, tá, pastora? Cristo em nós é a esperança de glória. Quando você não prova a glória, você não pode falar que você tem liberdade. Me desculpa. Quando você não prova o gozo, você não pode falar que você tem liberdade. Aí, fica naquela pergunta do caixa da estar, não ser. É a briga do ser e estar. Do ser e estar. Somos ensinados como Igreja de Cristo Jesus que a primeira coisa que devemos fazer e quando eu não faço isso, vem à memória a velha Ana, minha mãe. Porque ela, desde que eu me conheço por gente, o período que ela teve viva, inclusive até nos dias ruins com o câncer, quando ela foi levada por esse câncer, ela tinha o costume de das 4 da manhã orar. E ela falava, filho, eu já não mais ajoelho para orar, mas eu, do jeito que eu estou deitada, eu me desperto e faço isso. Só que a maioria de nós usamos da liberdade que temos, porque nós somos salvos e abençoados por Deus em todo o tempo. Então eu já durmo abençoado. Acabou de ver um filme profano, sabe? E aí dormiu com as impressões do filme. Tem gente que vê filme de terror, aquelas desgraças que só traz paura, e aí dorme abençoado, né? E acorda, não faz a oração, e o dia fica aquela impressão de que a coruja do filme vai aparecer, ou o corvo, ou o boneco assassino, ou não sei mais quem, tá? Tudo isso vai. Mas você não ora, não é grato já pela noite que passou e pelo dia que vai. E quando você não faz assim, eu falo isso para você porque eu tenho experiência de não ter feito e saber e ver como é que o dia fica depois. E é tão interessante isso, irmãos, que essas coisas boas e exemplos bons que nós temos na vida, e eu posso falar que exemplo de oração veio da minha mãe. É difícil eu ser influenciado pelo bom exemplo de quem ora. Mas eu sou influenciado por um espírito demoníaco que se levanta pelo Facebook e me traz Avatar, que Avatar é Vishnu, do hinduísmo. E aí eu viro Avatar também durante a semana e ponho minha carinha de Avatar. Mas não sou influenciado para orar. Eu sei que eu chutei o balde de alguns aí, mas eu só estou querendo que você reflita, que você pensa, como é que esse mundo tomou conta da gente, quer queiramos, quer não, e nós nos tornamos escravo, mesmo declarando que sou livre. Porque, queridos, ponha algo na tua mente, e é isso que o Senhor está construindo em mim. Não sei o que vai dar, mas eu quero que dê alguma coisa, porque se verdadeiramente eu estou livre, sou liberto, e a liberdade que Cristo estabeleceu em mim, essa liberdade tem que colocar limites. Essa liberdade que Cristo me lançou tem que colocar limites nas influências que vêm sobre mim, e eu não tenho visto isso. E aí eu sou lançado para o texto de Gálatas, que é o texto que nós estamos tratando, já tratamos o mês passado, estamos tratando novamente.
Se a palavra não ocasionar em mim, essa impressão não ocasionar em mim, essa soberania de Deus, é exatamente aquilo que o Rick Warren falou na lição de hoje. Impressão sem expressão causa depressão. Impressão sem expressão causa depressão. Se você é alguém que vive cabisbaixo, como é que você pode falar da alegria do Espírito se você é carrancudo, está debaixo de uma situação que você não consegue alterar, não consegue mudar, porque a palavra não te mudou e você não deixou a palavra mudar. Você só pegou a frase freedom, liberdade, e ficou por isso mesmo. O ambiente que foi escrito ou que foi pregado por Paulo na Galácia, até isso eu quis pensar um pouco. Foi na primeira viagem de Paulo. Talvez na primeira viagem de Paulo ele ainda era novo convertido, não tinha toda a experiência. Se talvez ele passasse aos Gálatas na terceira viagem, ele passou por lá, mas foi uma passagem muito rápida. Se ele passasse e aí estabelecesse sim todo o doutrinamento do cristianismo, talvez eles não voltariam ao vômito. A Galácia era um território na parte central da Ásia Menor. Eu falei isso muito no mês passado, mas eu quero trazer a memória de novo da ambiência. A Galácia era um território na parte central da Ásia Menor que se tornou província romana 25 anos antes de Cristo. Os Gálatas eram um povo formado pelos celtas, que tinha a mentalidade de nômade, porque eles eram livres, eles se sentiam livres, e eles não tinham assim uma afinidade com o nascedouro, com o criadouro. Eles queriam, o mundo é a minha casa. Essa é a mentalidade que era manifesta nos celtas. Então eles eram nômades, tá? Eles eram migratórios, né? Que se havia mudado da Gália, da França. Eles estavam na caminhada deles, havia mudado da Gália, França, até a Ásia Menor. E eles fizeram isso 300 anos antes de Cristo. Eles fizeram essa mudança. Então eles já estavam há 200 e poucos anos ali, e eles trouxeram toda a forma de entender, de pensar, que eles manifestavam na Gália. E é lógico que já havia ali caminhado algumas gerações na região, vivendo ainda com os princípios da Gália, mas já como estavam na Ásia Menor, que também havia uma influência, um pouco da Mesopotamia, um pouco do próprio judeu. Então eles viviam assim, uma situação de cosmopolitano, né? Que seria algo que agrega toda a raça, todo o pensamento e tudo mais. Eles viviam isto. O território da Gália, onde a carta aos Gálatas é escrita, era formado por Antioquia da Pisídia, né? Icônio, Listra, Derbe, e foi lá que Paulo e Barnabé fundaram essas igrejas na primeira viagem dele. Isso é relatado em Atos capítulo 13, do 13 em diante, você pode estudar um pouco. A epístola aos Gálatas é destinada a pessoas que haviam assumido um compromisso com Cristo. Preste atenção nisso. Quem escreve esse comentário, está no comentário do Tozer, eu já falei isso para vocês. A epístola aos Gálatas é destinada a pessoas que haviam assumido um compromisso com Cristo, mas recaíram em velhos hábitos e costumes. Recaíram em velhos
hábitos e costumes, em particular o legalismo. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse negócio de legalismo, irmãos, porque o legalismo, ele é companheiro ou ele é irmão gêmeo do ativismo. O legalismo é irmão gêmeo do ativismo. E é muito fácil a gente criar normas, ritos, feitos, e isso, a norma, o rito, o feito, a prática, se torna o senhor do Espírito que gera em você, em vez de ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, o seu Senhor. Tá? Então, na verdade, é aquela grande frase que tem aí, que o hábito não faz o monge. Né? Os irmãos compreendem essa frase que é dito aí, que não é a vestimenta que te faz de monge. E no legalismo e no ativismo tem muito disso. E eu vejo isso muito forte no livro de Gálatas. É lógico que Paulo também viu isso e não há como não ver. Não há como não ver. Então, o texto vai um pouquinho mais à frente, que Paulo passa a primeira parte da epístola aos Gálatas defendendo o Evangelho, mostrando o Evangelho, ensinando o Evangelho. Entendam bem isso, e eu quero que os irmãos façam um exame em si. Porque esse primeiro encontro nosso com o Evangelho, o primeiro amor, no primeiro amor nós somos refém da palavra, nos sentimos refém da palavra, porque somos capturados pela palavra, somos atraídos pela palavra de tal forma que nada fala mais alto em nós do que a palavra. É o primeiro amor. E é interessante que no primeiro amor, nós somos apaixonados por quem prega para nós, por quem canta para nós, por quem vai ensinando a nós, Somos. Mas aí vem a liberdade. Ô bicho desgraçado. Como o pastor Elias ministrou a respeito ontem, no domingo passado. Aí vem ela. Então veja bem, Paulo trabalhou na primeira parte do livro, ele trabalhou tudo isso defendendo o Evangelho que os crentes recentemente haviam aceitado e defendendo a sua própria autoridade. É engraçado isso, que ele já faz a defesa da sua própria autoridade como apóstolo, como quem ensina, como quem deu os primeiros passos, como quem... O grande problema, irmãos, é começar a entrar nesta confusão. Porque os Gálatas se sentiram livres, se sentiram libertos. Mas eles pararam no sentimento de ser livre. E aí eles começaram a refletir a respeito dessa liberdade. E quando eles começaram a refletir a respeito dessa liberdade, eles começaram a pensar, eu posso agregar algumas coisas aqui, porque agora essas coisas já não me influenciam mais. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus para você agora, meu irmão. Satanás sabe onde é o teu tendão de Aquiles. Ah, mas ele sabe que eu sei. Mas ele sabe que você esquece que você sabe. Entendeu? Ele sabe. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser firmes e constantes. Vigiai.
Ele não fala que vigiai para que você não caia em tentação, é para que não entreis em tentação. Mas eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso deixar, porque na hora eu sei como sair. Na hora eu sei como sair. Nenhum de nós sabemos como sair. Nenhum de nós. Porque nós carregamos o bojo do Adão velho conosco, que é uma desgraça matá-lo. E na verdade ele não vai morrer. Porque a própria palavra de Deus diz que o velho homem está lá dentro. E se nós não darmos espaço ao Espírito Santo de Deus tomar conta e tomando conta de tudo, e o Espírito Santo é que vai fazer ele ficar lá caladinho, quietinho, ele vai dar as esboçadas dele, vai. E aí quando ele dá aquela levantada, o Espírito vai falar: você é nova criatura, você é nova criatura. Ah, mas eu tenho a liberdade. Deixa um pouco os Gálatas aqui de lado. Eu fui estudar um pouquinho. E vou ser sincero para os irmãos, é só um pouquinho. Porque senão eu começo a escrever e não falo nada do que escrever. Então eu tenho que escrever pouco para mim poder falar bastante. Porque se eu escrever bastante, eu não paro de falar mais. Né? Então tem disso. O que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade é grau de independência legítimo que um ser ou um cidadão elege como valor supremo, como valor soberano. Pô, irmãos, quando isso eu li a respeito disso no dicionário, eu falei: tá aí a grande caca. Porque se a liberdade me faz ser soberano, já começa tudo errado. Porque soberano é Deus, eu não. Mas na própria etimologia da palavra, já vem isso carregado. Podendo o ser exercer a sua vontade dentro dos limites que ele mesmo faculta. Pô, irmãos, então o negócio é tacanho. E o capeta não é besta, irmãos. Ele colocou chantilly na liberdade. Ele colocou cereja. Ele colocou pudim de leite condensado na liberdade. Ele colocou picanha. Ele colocou Coca-Cola gelada. Ele colocou uma série de coisas boas. Ele colocou um Louis Vuitton. Ele colocou roupa. Ele foi colocando. E aí ele lançou. Não é que ele lançou, mas os cristãos entenderam uma outra palavra chamada libertinagem. E confundem liberdade com libertinagem. Liberdade com libertinagem. Porque é uma roupagem que Satanás jogou na liberdade. E aí ser anarquista, ser rebelde, ser contrário, se há governo em esta terra, eu sou contra, é o pensamento de Che Guevara, isso se espalhou e se espalha pelo mundo e vai que vai, você vai falar: pastor, isso é discurso político. Eu falei: isso pode ser para você, você pode acreditar que é discurso político, mas isso é a montagem que eu falei, que o ser humano vem construindo, e nós vamos aplaudindo, e nós vamos. Pô, quando Bolívar começou a independência em toda a parte espanhola da América do Sul, era fantástico. A ideia dele era de libertar de uma escravidão, de uma ditadura, disso, daquilo. É liberdade que o cara está falando, que o cara está aplicando, só que ele te liberta, mas te faz escravo depois. Entenda isso, que a liberdade
quando lhe é dada, você tem que compreender isto. Quem foi que te deu a liberdade? Cristo. A Bíblia vai dizer que nós vamos nos tornar escravo dele. Aí nós não aceitamos isso, porque escravo é muito pesado o termo. Escravo é muito pesado. É lógico que na palavra de Deus ele não usa isso. Porque ele faz uma conotação diferente, ele faz um caminho diferente. Ele faz, eu já não vos chamarei mais servos. Ele ameniza o escravo para servos, mas depois ele traz para si e fala, eu já não vos chamarei mais servos, mas amigos. Mas ser amigo de Deus, nós precisamos ir para as Escrituras para ver quem o foi e como pode ser. A lição de ontem falou a respeito das falhas das pessoas que têm falhas e citou, inclusive, o Jeremias depressivo. E aí até a Damares, na hora que nós estávamos estudando, falou, pai, mas não pode. Eu falei, pode. Ela falou, vou estudar Jeremias de novo. Eu falei, a igreja nossa ficou até com os pacová cheios, de tanto eu ministrar Jeremias uma época. Os irmãos lembram que eu tinha lido o livro do Eugene Peterson, Corra com os Cavalos, e aí eu preguei, eu acho que eu preguei uns 3 meses direto. Eu fiquei que nem os irmãos sabem, que nós temos um irmão aqui que é refém do Gênesis, né? Eu não falo quem é, mas é bem isso. Quando você verdadeiramente ainda, e não é que não entendeu, é que você entendeu e vê que é fonte inesgotável, porque se olhar Jeremias, você vai arrancar coisas de Jeremias, aí você vai se achar em Anatote, você vai encontrar Passur, você vai encontrar uma cambada de desgraçado como Jeremias encontrou no meio da congregação. E ele conviveu com isso, é lógico que o cara tinha que viver numa depressão. Aí ele cita lá, Davi teve amante, Paulo era orgulhoso, não sei mais quem. E ontem na lição, você estudou essa semana a nossa lição. Mas esses homens, mesmo passando por tudo isso, eles lutavam, guerreavam contra a natureza para deixar que a soberania de Deus fosse manifesta através deles. E quando a soberania de Deus é manifesta, entenda uma coisa, você vai poder inclusive escutar a respeito dos teus males e ficar em paz, das tuas pisadas na bola. Eu estou desde sexta-feira, porque nós atrasamos 2 cultos e tivemos que tomar vergonha na cara. Quando o irmão Paulo veio falar para mim também que atrasou 2 cultos, eu falei, tinha um espírito querendo travar então o culto o nosso culto doméstico aí, né? Mas eu estou falando aqui para você que a gente se atrasou, trata de pôr em ordem, porque... E aí, irmãos, ontem eu escutava, tanto na sexta como ontem, eu escutava bastante a pastora e a Damares. Pai, o Senhor é assim, o Senhor é assim, o Senhor é assim, o Senhor é assim. Dói. Dói. Você não admitiu que você é. Dói. Eu tinha hora que eu tinha vontade de dar de costa na mão na boca da Damares, porque nela eu posso bater, na véia não. Porque a véia chama a polícia e tem a lei... Tem a lei Maria da Penha, mas tem o Zé da Penha também agora, porque tem uma sujeita aí que está sentando o rei nos... E aí eu fui escutando, falei, Senhor, são instrumentos que o Senhor tem para me corrigir, para que eu me torne melhor para elas e para aqueles que me escutam. E para aqueles que eu ministro. Eu tinha liberdade de falar, eu sou teu pai, eu sou teu esposo, sou o sacerdote do lar, cala tua boca. Isso. Tinha ou não tinha liberdade para fazer? E não é sempre assim que nós fazemos?
Porque quando somos cutucados no erro, na falha, na pisada da bola, a primeira reação é avocar o livre-arbítrio, a liberdade. É avocar isto. E nos tornamos escravos dessa liberdade. Que nós criamos, que nós estabelecemos, porque não foi a liberdade que Deus deu. Deus não deu essa liberdade aos Gálatas. A pregação de Paulo aos Gálatas não foi a liberdade que eles interpretaram. Era a liberdade, inclusive, daquilo que eram as práticas anteriores e velhas dele, que eles tinham que ter um novo modus operandi de vida. Mas eu vou um pouquinho mais. Liberdade. Direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade. Não depender de ninguém. Essa é a explicação de liberdade. Agora eu chamo você, igreja, para a palavra. Para a palavra. Se nós declaramos em prosa e verso aquilo que o Gálatas, Paulo ensinou no começo, ele estava doutrinando. Os 3, 4 primeiros capítulos de Gálatas, ele ensinou o Evangelho. Ele estabeleceu para aquele povo, viva na dependência do Evangelho. É a palavra de Deus que tem que ser o siso, é a palavra de Deus que é o estatuto, é a palavra de Deus que tem o seu viver. E no capítulo 2, no versículo 20 do próprio Gálatas, nós cantamos isso de coração aberto e numa alegria, numa efusão. Vivo! Não mais eu! Cristo vive em mim! Nossa, aqui nós dançamos, irmãos. Nós bailamos, nós pulamos. Falamos até em língua quando nós declaramos esse versículo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim! Só que nós só ficamos isso, Cristo vive em mim, me fez livre, então agora Só que aí nós esquecemos do cumprimento. Vivo na fé do Filho de Deus. Fé aqui não é o sentido de crer só, mas é no sentido de modo de viver. Status quo. Essa fé. É o modo de Cristo, é ser como Ele é. Três tipos de liberdade. Primeiro, ser livre de. É um tipo de liberdade. Eu sou livre de restrições. Tudo que me restringe, eu sou livre. Porque eu sou dono do meu nariz. Eu sou livre. Há uma ordem nas rodovias de que eu posso andar em determinadas delas até 120. Mas eu sou livre. Se eu tenho um carro que anda 240, eu posso andar 240. Eu sou livre para isso. Eu posso fazer isso. Posso. Posso encontrar no meio do caminho as restrições. Radar. Posso encontrar veículos na minha frente que não estão na mesma velocidade, mas estão na mesma pista minha. Como eu sou livre, eu quero manter as 240. O carro que está na frente eu empurro e vou. E continuo do mesmo jeito. O carro só sai, porque é o desenho carros, que você pode dar uma cutucadinha, ele sai, não morre, continua, depois ele volta, e você vai em frente. Não é assim. Faça isso a 240. Se choca na traseira de alguém a 240, que você vai ver, porque você não obedeceu a restrição, você bateu e provavelmente morreu. Se nada aconteceu isso, o radar te pegou, fim do mês vem uma multinha, como você cedeu a mais de 20, você vai ter lá 1.595 de multa. Não, R$595 de multa. Liberdade. Ser livre de restrições. Então tudo que me restringe, eu quebro as restrições
porque eu sou livre. Ser livre para, segundo a liberdade, fazer o que eu quero fazer. Eu sou livre para fazer o que eu quero fazer. Quer se drogar? Se droga. Quer se embebedar? Se embebeda. Esses dias eu tive que pegar um funcionário porque eu vi que o comportamento... E é um menininho que eu sempre admirei o jeitinho dele. E a questão de uns 2 anos atrás, me falaram que ele estava puxando uma maconhinha, inclusive até na hora do serviço, a hora que ele tinha que fumar. Aí eu chamei ele e falei assim, olha, você tem liberdade de fazer isso depois que você sai daqui ou no final de semana. Durante o expediente eu não aceito. Se eu te pegar isto, tá? Aí ele passou, não, Daniel, tá, seu Daniel. Esses dias eu tive que fazer uma entrega, o motorista não estava presente, eu falei, pode deixar que eu vou, e eu carreguei ele comigo, e como era lá para o lado de Santo Amaro, na hora de voltar, é lógico, ao funcionário é dado um valor para almoçar, só que como estava comigo, eu, pelo fato da gente ter um privilégio maior, eu almocei num... E ele falou, nossa, que lugar legal, não, que coisa. Eu falei, tranquilo, eu estou querendo fazer um agradozinho para você. E ele, todo feliz, aí ele chegou na empresa e falou, o seu Daniel levou eu para comer, eu não tinha nem roupa no lugar que eu entrei lá, mas eu entrei com uniforme mesmo, os negros ficaram olhando, comemos, eu falei, beleza. E ele sempre voltou agora a puxar de novo e avançou o sinal. E aí eu só prestando atenção, eu falei, se eu tiver que conversar, eu vou ter que mandar ele embora, porque eu falei isto. Mas eu sei da dependência que tem a família dele, ele é solteiro, tudo, e eu falei, Jesus, eu preciso de entender isso aí. Chamei ele bem sério e falei com ele. Falei, meu querido, o dinheiro que você pediu para mim adiantado do teu 13º foi para isso. Já descobri, já sei, porque a mãe dele veio falar com a supervisora e a supervisora ficou até com medo de falar comigo a respeito daí, mas ela falou, não, o Daniel tem jeito como tratar com ele. Aí eu cheguei junto com ele, ele está apaixonado por uma sujeitinha de 14 anos de idade que é vadia até dizer chega. E essa menina está atrapalhando a cabeça dele. Eu pus ele para... Sentei, conversei com ele, eu falei, meu Deus, eu não sou contratado para ser pastor aqui, eu sou contratado para administrar a empresa, mas eu tenho que ser pastor aqui. Tem que ser. Porque eu fui chamado para servir. Servir não falou que você só serve na igreja, é para servir em todo canto. A lição me falava isso. Esse menino chorou e falou, nem meu pai faz eu mudar as coisas, mas o Senhor faz. Aí eu estava vendo, na sexta-feira ele já postou, solteiro, estou livre, ele mandou a sujeita andar. Porque ele tinha que, aquilo que estava restringindo, aquilo que estava criando a barreira, o problema para ele, tem que abrir mão, irmãos. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão, não adianta. Você fala, não, eu vou dar chance, porque eu vou contornar, eu vou mudar, Ninguém muda ninguém, só Deus muda. Se você não deixar Deus mudar a você, você não vai mudar o outro. Deus pode mudar o outro, mas é só Deus, e se o outro deixar. Então, se o outro, você vê que o outro não deixa, cuida de você. Nesse caso, você tem que cuidar de você. E só ficar na oração para que Deus o faça. Lá. Mas são coisas que vão te restringir, vão te atrapalhar, e você precisa ser livre. Livre daquilo que te oprime, daquilo que te restringe, daquilo que... Agora, eu quero que você entenda algo, que a santidade e a salvação te restringe de uma série de coisas. E você não pode ser livre disso. Porque foi a salvação que te libertou das restrições que o pecado estabelecia numa vida próspera para você. Você estava restringido de uma vida próspera, de uma vida abençoada, e a salvação veio para te libertar disto. Então a salvação não é restrição, a santidade não é restrição. Salvação e santidade é o caminho para a soberania de Deus na sua vida.
Terceiro livre, ser livre para ser. Uma era livre para fazer o que eu bem quero. E esse terceiro, ser livre para ser. Uma liberdade não apenas pelo fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser. Para que Deus te criou? Para louvor da sua glória. O que é que eu preciso ser? Louvor da glória dele. Então, o que eu quero que você capte nesta palavra é que você é livre para ser aquilo que ele falou que você é. Eu no caminho até havia pedido para Damares, vê se vocês conseguem cantar aquele hino. Eu sou aquilo que tu dizes que eu sou, né? Preste atenção nesses textos que eu vou ler. Romanos capítulo 7. A consciência de Paulo, no verso 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Oh, luta dura que nós temos diariamente, irmãos. E é todos nós que temos isto. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o maldito mal está comigo. Paulo está falando isso. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. O que eu preciso ser? Se você e eu temos isso, pela graça de Deus, irmãos, nós temos isso. Por mais tranqueira que nós ainda sejamos dentro do Evangelho, ainda com dificuldade para cumprir, com dificuldade para obedecer, está em nós já a semente lançada, está em nós a palavra, temos escutado a palavra, temos ouvido a palavra, temos sido alertados pela palavra, temos sido exortados pela palavra, temos sido instruídos pela palavra, isso já está em todos nós temos recebido isto diariamente, e posso falar em alto e bom som, esta casa tem ministrado a palavra, este lugar tem falado a palavra, este lugar tem guerreado com a palavra pela tua vida, pela tua alma, pelo teu comportamento. Quando você faz que nem eu, quando a Márcia e a Damares começavam a falar isso, aquilo outro, e você também, quando a mensagem começa a entrar em você, e você começa a falar, tá me cutucando, tá mexendo comigo, é direto para você sim, porque tem coisa para ser consertada. Não há como. Então não precisa gritar, pastor. Aí já é o problema da minha liberdade, ou da minha sanguinidade, ou do jeito pentecostal meu de pregar. Eu queria ser Hernandes Dias Lopes. Irmãos, porque a coisa... Eu queria. O cara fala profundamente, vai na... Eu queria ser um Elias Binja, né? Porque tá... Mas domingo teve hora da minha irmã... Eu falei, o Elias vai... Daqui a pouco vai saltar a veinha, que nem salta a veia da Renatinha aqui. São as nossas particularidades, as nossas pessoalidades, o nosso jeito de ser. Sei
meu irmão, que é uma guerra, que é uma batalha desgraçada diariamente, nós travamos. Nós travamos. Para que a liberdade de Cristo seja manifesta em nós em todos os segmentos da nossa vida. Em toda a área que precisamos. 1 de Pedro, capítulo 1. Vou fazer que nem o apóstolo Rubens. Você não tem lido Bíblia na tua casa, então vou fazer você ler alguns textos hoje. Perdão, eu quero crer que você tenha lido sim, que você continua lendo. Meu irmão Raimundo, acabou minha água. Esse irmão é uma bênção, né? Esse tempo de pandemia aí, a gente estava sentindo a falta desse homem trabalhando, porque tem um que encarna o instrumento, né? Vocês já viram o Gustavo? O Gustavo é o instrumento em si, não é? Quando ele dá aquele... Os caras da bateria, quando dá aquela... né? Tem uns... Tem o Mo, quando prega, é o pregador, assim, encarnado mesmo, né? Mas o servidor nosso de exemplo é esse irmão Raimundo. Desculpa os demais. Siga o exemplo. Só isso que eu tenho que falar. E parece que o ambiente, a igreja falou assim, quem cuida de mim chegou, né? Eu sei que alguns vão falar, pastor, o senhor não reconhece. A honra é quem merece, tá bem, irmãos? E eu sou cabeçudo a esse ponto mesmo, de falar assim, cutucar. 65 anos, o mês que vem, atenta para a obra de Deus, porque quem endireitará o que ele fez torto? Ele acha versículo bíblico para fazer a cerejinha do meu bolo. 1 de Pedro, capítulo 1, do 2 ao 4. Entenda isto, meu querido e minha querida. Entenda isso. Você foi eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Não crie restrição, é obediência. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo, Gálatas. Ser celta e ser migratório, e já passou, as coisas velhas já passaram, já ficou lá para trás. Já ficou lá para trás, mas esse é o meu jeito de ser. Teu jeito de ser tem que mudar no Evangelho de Cristo. Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável. Quando Cristo nos liberta completamente, nada nos contamina, irmãos. As redes sociais não vão nos contaminar. Então eu não vou virar avatar mais não. Eu sou de Jesus. Eu sou eu. Eu sou aquele que ele disse que eu sou. Eu não sou espírita de Vishnu, não. E nem sou um Krishna que desceu, eu não sou. Eu fui criado aqui na terra para depois ser elevado aos céus. Preste atenção nisso. Somos dominados por um ambiente que não nos pertence. Na oração sumo sacerdotal, o Senhor Jesus orou da seguinte forma: não os peço que os tire do mundo, mas que os
livra do mal. Há males estabelecidos aqui nesse mundo, que já estão perpetuados neste mundo. Mas eles vão ter um fim, sim. Mas nós precisamos entender isto. Incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. A herança. 2 Coríntios capítulo 3. Segundo Coríntios 3, o verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando alguém começa a falar e ver em você, há um brilho diferente em você. Há um brilho diferente em você. Eu estou vendo algo novo em você. Sabe, irmãos? Veja bem, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, nós estamos subindo para o céu já na aparência. Nós estamos na caminhada. Então é de glória em glória, manifestando a glória. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Nada pode intervir em nós. Nada, se verdadeiramente estamos em Cristo Jesus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita, tricotomia da soberania. Deixa isso acontecer contigo, meu querido. Para de guerrear contra a santidade. Para de guerrear contra a vontade de Deus. Submeta. Submeta. Mas eu vou deixar de ser eu. Deixa de ser. Passa a ser Cristo. Porque Ele deixou de ser Ele para ser você na cruz do Calvário e pagou o que você deveria pagar. Gálatas de novo. Capítulo 5. Pastor Moacir abriu, declarou perto disto. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. 5,17 de Gálatas. 1 de João, terminando. Três, do verso 2 e o verso 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Filipenses capítulo 1. Verso de número 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas para tanto, vamos continuar na liberdade que Ele nos concedeu, que Ele nos libertou da escravidão para nos tornarmos seu.
é a vontade dele, é o querer dele. Último, tinha mais aqui, mas eu vou parar nesse. Colossenses. Comece essa prática. Se corrija nisto. Colossenses capítulo 3, verso 9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meu querido e minha querida, ser eu não preciso lutar para fazer, mas quando eu faço sem ser, é desgastante, é enjoativo, e tem tempo de validade. Mas se sou, é a eternidade que habita em mim. E as minhas atitudes caminham para e com a eternidade. Medite nisto. O meu inimigo e o teu inimigo não é quem é de Cristo e quem é mais santo, ou quem se manifesta, ou quem deixa a santidade aflorar mais. Não. Não peça para a santidade calar. Não peça para a palavra de correção parar. Quer crescer? Quer viver para Jesus? Deixe que a santidade te aperte. Deixe que a palavra de correção manifeste todo dia. Porque a tendência nossa é voltar a ser celta, nômade e trazer os costumes que a Gália implantou em mim. Somos de Jesus. Nós falamos isso, declaramos isso. Ao final da oração de hoje, o pastor Moacir terminou com essa frase. O pastor Elias termina sempre pregando: somos teus e tu és nosso. Se assim somos, não é mais minha vontade, não é mais tua vontade, é a vontade dele nas nossas vidas. Quando você faz uso da sua prerrogativa de liberdade, você refuta muitas falas, inclusive a minha, quando declaro que eu te amo, e se eu te corrijo é porque eu te amo, se eu te ensino é porque eu te amo. E talvez ficando mais velho, como eu tenho ficado dia após dia,
Vou ser mais chato nesse sentido. Mas é porque eu vim para servir. E te servir é mostrar para você o que é melhor para você em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar, que a palavra você possa refletir com gozo e alegria no teu coração diariamente. Amém? Sou grato ao nosso Deus porque Ele tem cuidado de nós de uma forma toda especial, cada um de nós. E o cuidado dele às vezes não é entendido por nós, não é compreendido por nós. E a vida cristã, ela estabelece algumas coisas que nós, na vida normal, não faríamos. Não faríamos. Tem alguns comportamentos dentro do cristianismo que quando acontece, nós talvez taxamos como, tal irmão é folgado, tal irmão é isso, é aquilo. E talvez ele que está certo, porque ele entendeu que a vida cristã, a vida da família cristã, o faz participante e coparticipante das bênçãos uns dos outros. Você tem toda a oportunidade agora de adorar o Senhor. Você que vai, se você não usa o QR Code porque você está aqui, o QR Code você só usa a hora que você está vendo o culto lá em casa. Bia, cadê a Bia? Me ajuda. Se mesmo gravado, na hora da gravação o QR Code aparece, a pessoa pode apontar lá que funciona do mesmo jeito. Obrigado, certo? Mas você que não anda com valores, só anda com cartão, quando você chega ou quando você sai, você pode passar o cartão, que nem eu dei minha oferta já na entrada, já passei, né, e coloco no envelope o valor que está e já fiz na maquininha. Você pode fazer isso também, amém? Somos gratos a Deus porque você tem respondido a tudo aquilo que nós temos convocado, você tem dizimado, você tem ofertado, e para isso nós podemos ter todas as condições que o Senhor tem nos dado de nos reunirmos dentro deste lugar. Amém? Uma palavra aos irmãos, o pastor Muxongo já saiu da UTI, já está, mas eu tenho uma palavra de dor agora para os irmãos. O Davi, que é neto da irmã Neide, que nós oramos, que na quinta-feira eu testemunhei aqui que ele estava bem, a fotografia, mandaram a imagem dele, ele faleceu na sexta-feira. Foi difícil, depois eu tive que entrar, conversar, ministrar. Estava falando inclusive para a pastora Renata, quando Deus abre o campo de ação nossa como pastor, eu tenho que servir. Os irmãos já estão recolhendo aí, pode ir recolhendo, eu estou conversando com os irmãos enquanto isso está. Pode recolher a oferta. Como eu já dei a oferta, eu fiquei assim tranquilo. Tá, irmãos? Mas orem pela vida do João Marcos, que é o filho da irmã Neide, e pela Otir Mibsa, que é a filha da Otir Ibsa. Cada nome que esse povo arranja, né? Mas ore por eles para o consolo, para o conforto. Eles têm 2 filhas, uma de 13 e outra de 9, e agora veio o varãozinho, mas o Senhor nem imagino, não quero nem imaginar a dor, irmãos. Eu só sei que precisam de conforto e de consolo. Que o Senhor consola, que o Senhor conforta a vida deste casal. Amém? Pai Celeste amado, somos gratos pelo privilégio que nos concedeste de ofertar, Senhor amado, de dizimar em Tua casa, Deus, de nos alegrarmos através das nossas contribuições.
Pedimos a Tua bênção financeira sobre a vida de cada um, de todo aquele que tem entendido, ó Pai amado, que libertos em Ti, Senhor amado, nós também somos livres para dizimar, para ofertar, para contribuir, e não somos escravos do pecado, roubando ao Senhor quando não dizimamos e quando não ofertamos. Porque a Tua palavra diz: em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, o se sentir livre nesse aspecto traz para você ser escravo, inclusive de mamão. Por isso, Deus, nós somos gratos para aquele que é livre, para aquele que... E oramos e abençoamos e glorificamos o Teu nome por aquele que dizima, por aquele que oferta, por aquele que entende. A contribuição faz parte da minha vida de liberdade em Cristo Jesus. Nós oramos e abençoamos em Teu nome. E peço, Senhor dos Exércitos, que leva-nos de volta aos nossos lares, guardados debaixo das Tuas santas e poderosas mãos. Amém. Alegria nossa também, porque pastor Cássio está aí, que Deus continue abençoando e trabalhando na vida dele, do jeito que o Senhor quer trabalhar. Amém? Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Bom domingo para você.